existe uma pergunta que tem me acompanhado nos últimos meses. Eu ainda não descobri se criar conteúdo é a coisa que me salva todos os dias ou se é a coisa que me destrói um pouquinho todos eles. Talvez seja os dois, porque criar sempre foi uma das formas que eu encontrei de existir no mundo. Tem gente que organiza pensamentos conversando, tem gente que corre, tem gente que reza. Eu crio, ou pelo menos tento. Nos últimos tempos, minha vida saiu um pouco do lugar. Não no sentido ruim, só mudou o formato. E às vezes, uma mudança de formato bagunça mais do que uma mudança de direção. Estou passando por alguns dias dormindo na pousada, sem meu computador, sem a minha mesa, sem as pequenas estruturas que normalmente sustentam meus dias. E foi curioso perceber o quanto eu dependo delas. Porque durante muito tempo eu pensei que liberdade era fazer cada dia de um jeito. Mas hoje eu percebo que não, pelo menos para mim, a liberdade mora na rotina. Mora em saber o que fazer quando acordo. Mora em não precisar gastar energia decidindo tudo o tempo inteiro. Tem gente que floresce na espontaneidade. Eu floresço na repetição, na disciplina, na autodisciplina. E talvez autoconhecimento seja exatamente isso, parar de tentar viver o que os outros vivem e começar a construir uma vida que funciona para quem você realmente é. Olha o tamanho de saída. Fazendo 360 nela. Enquanto tudo isso acontecia, eu também percebi uma coisa. Eu não estava conseguindo criar como gostaria, os vídeos atrasaram, as ideias ficaram pela metade, os planos não saíram exatamente como eu imaginei. O planejamento que eu demorei 2 dias para fazer até hoje está somente no papel. E eu olho para ele e nem gosto mais das ideias que eu escrevi. Isso me incomodou, porque na minha cabeça existe uma versão ideal de mim. Uma versão mais disciplinada, mais organizada, mais constante e produtiva. Uma versão que acorda cedo, escreve suas páginas matinais, grava seus vídeos, edita seus projetos e ainda termina o dia sentindo que avançou. Mas a vida real raramente conversa com a versão ideal. A vida real tem mudanças, tem cansaço, tem dias confusos, tem distrações, tem dúvidas, tem dívidas, tem relacionamentos, tem fases. E aceitar isso talvez seja uma das partes mais difíceis de crescer. Porque existe uma diferença entre desistir de um caminho e caminhar mais devagar por ele. Eu não desisti, só estou andando mais devagar do que eu gostaria. E acho que precisei ouvir isso de mim mesma, mas talvez você também precise. Talvez não seja mudar de direção, mas mudar o ritmo, mudar o formato, testar coisas novas, parar, mas não desistir. Seguir nesse mesmo caminho, caminhando. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre a minha busca. Qual é a busca da Ana Buscadora? Sobre essa sensação de estar sempre procurando alguma coisa, uma versão melhor, uma rotina melhor, um trabalho melhor, uma oportunidade melhor, um futuro melhor. Mas existe uma armadilha escondida nisso. A ideia de que a vida começa quando tudo estiver pronto, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver o equipamento certo, quando eu tiver a rotina perfeita, quando eu tiver certeza do caminho que eu escolhi. Só que a vida não espera a gente ficar pronto, porque ficar pronto é uma decisão. Ela acontece no meio da bagunça, no meio da dúvida, no meio das tentativas e dos erros, no meio dos vídeos imperfeitos. Talvez seja por isso que eu gosto tanto da natureza, do mar, do surf, da bicicleta, das trilhas. Porque a natureza não está preocupada em performar, ela simplesmente existe, com caos e ordem. O mar não acorda tentando ser mais produtiva, a árvore não se compara com outra árvore, o vento não cria metas para o próximo trimestre. Mesmo assim, tudo continua crescendo, tudo continua acontecendo, a vida continua acontecendo. Muito cinegrafista, hein? Vai ser contratado, tô achando.
talvez eu precise aprender mais com isso, porque às vezes eu transformo a criação em cobrança, quando ela nasceu como expressão. Eu transformo o caminho em meta, quando ele nasceu como experiência. Eu transformo o processo em obrigação, quando ele nasceu como amor. Mas existe uma coisa que continua acontecendo, mesmo nas semanas mais difíceis, mesmo nos dias mais confusos, mesmo quando eu falho em quase tudo, eu continuo treinando. E isso me faz pensar, por que o treino não seja apenas um treino? Talvez ele seja uma lembrança diária, uma lembrança de que o progresso não acontece em explosões, ele acontece em repetições, uma repetição depois da outra, até que um dia você percebe que se tornou alguém diferente. E no final das contas, esse vídeo não é sobre a produtividade aqui no YouTube, nas redes sociais, não é sobre a rotina, não é sobre criação de conteúdo, é sobre permanência, é sobre continuar, sobre seguir presente, mesmo quando você não consegue entregar tudo o que planejou, sobre entender que o fracasso de um dia não invalida a direção de uma vida, sobre aceitar que existem fases em que você corre e existem fases que você apenas caminha, mas continua indo. Então talvez seja essa a resposta para a pergunta do começo. Criar conteúdo não é a coisa que me salva, nem a coisa que me destrói. O que me salva é continuar criando, mesmo quando eu não tenho certeza, mesmo quando eu não estou pronta, mesmo quando o vídeo não fica perfeito, mesmo quando a vida muda o formato. Porque permanecer também é uma forma de coragem. E talvez a coragem não seja seguir sem medo, talvez seja continuar buscando o sentido, mesmo que você ainda não encontrou todas as respostas.